Muito boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja habitando ricamente nas nossas vidas, em nossas famílias, nos nossos lares. Que alegria poder no dia do Senhor estar junto com você mais uma vez numa transmissão. Infelizmente por uma transmissão, mas louvado seja Deus por essa transmissão online, que nos dá o privilégio de podermos entrar na sua casa e levar a palavra do Senhor no dia do Senhor. E nós vamos começar essa transmissão orando ao nosso Deus, que é o único digno de ser adorado, de ser louvado. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo e amado, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos na beleza da santidade do Senhor. Te prestamos cultos, ó Deus, porque nada podemos fazer se não for pela aprovação do Senhor. Hoje, ó Deus, que é o dia que o Senhor reservou para adorarmos a Ti, estamos reunidos com o intuito de engrandecer o Seu nome, de render louvores ao Seu nome. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, ó Pai. Invada os corações nesse momento, ó Pai, para que haja quebrantamento, para que haja remoção de pecados, e que o Senhor seja glorificado em todos os atos desse culto. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Amados irmãos, vamos olhar aí na tela do seu celular, do seu computador, da sua televisora, eu não sei onde você está assistindo essa live, e que você possa realmente ser edificado. Olha aí, nós vamos estar projetando Isaías 53, e nós vamos estar lendo do verso 1 até o verso 5. Isaías 53, do 1 ao 5, que diz a palavra do Senhor. Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o repudiávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos amados, essa declaração do profeta Isaías sobre a figura de Cristo Jesus é que nós estamos neste domingo e em todos os domingos nós nos reunimos para lembrarmos a Páscoa do Senhor. Não somente nessa Páscoa, como calendário estipulado, mas todos os domingos nós nos reunimos na certeza e na certeza intuitiva do que o Senhor tem colocado em nossos corações, e nós devemos celebrar o dia do Senhor, a Páscoa do Senhor, a ressurreição do Senhor. E o texto sagrado de Isaías faz algumas interjeições, e no fim ele coloca aqui no versículo 5 que Cristo foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, por isso temos essa paz indizível, estava sobre ele. E sobre as pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Eu quero convidar você agora a louvar o Senhor com o hino 266 dos nossos hinários, Rude Cruz, o hino 266 dos nossos hinários. Hoje estamos contando também com a presença e o apoio do Eric e também do seminarista Neivan, e na transmissão o Mateus. E nós louvamos a Deus pelos irmãos que têm se deslocado sem se manifestado o desejo, o intuito de estar na presença do Senhor, louvando ao Senhor. Então nós vamos louvar o Senhor com o hino 266.
se erigiu, ela um dia surgiu como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante baixou. Essa cruz para mim, a mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, aleluia, será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Essa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, aleluia, será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém. Irmão Eric, ore uma oração de confissão de pecados, uma oração de contrição ao nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai celestial, aqui nós estamos na Tua presença, ó Deus, não com toda a igreja fisicamente, mas através das redes sociais, ó Deus, nós estamos aqui juntos, porque até aqui o Senhor já tem permitido estarmos aqui. Te agradecemos, ó Deus, por essa rica oportunidade. E agora, neste momento, Senhor, nós queremos colocar nossas vidas diante de Ti, ó Pai. Nós somos pecadores, nós somos falhos diante do Senhor. Sabemos que tudo que está acontecendo também, ó Deus, para tudo o Senhor tem um propósito, ó Deus. Nada acontece, Deus, que não seja da permissão de Ti. Por isso nós colocamos, Deus, nossas vidas, ó Deus, diante de Ti. Sabemos que tudo isso que está acontecendo, muitas vezes, ó Pai, na maioria das vezes também é por causa do pecado, Deus, que o Teu povo, ó Deus, não tem se distanciado do Senhor, ó Pai. E nós somos, ó Deus, pecadores. E se não fosse através de Cristo Jesus ter morrido naquela cruz, no qual nós estamos lembrando hoje, ó Deus, nós estaríamos, Deus, condenados, ó Deus, à morte eterna, que é o inferno. Mas nós temos o privilégio de sermos salvos por Ele.
através do sangue que nós acabamos de cantar aqui através deste hino, Deus, que o Senhor, Deus, nos salvou através do sangue de seu Filho amado naquela cruz. Por isso nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores e nós colocamos nossas vidas diante do Senhor neste momento. Amém. 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 Ainda, irmãos amados, voltemos para o texto de Isaías, e agora do versículo 6 até o versículo de número 12, nós estaremos fazendo essa leitura. Você acompanha pela tela do seu celular esses versículos. Isaías 53, versículo 6 a 12. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando dera a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre ti. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma da morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus amados irmãos, o texto lido é uma narrativa exata de quem foi Cristo e a via crucis desse Messias maravilhoso. Quando nós olhamos para a história de Jesus, quando nós olhamos quem foi Jesus e a forma que Jesus reinou aqui em vida, a forma que ele levou o seu ministério terreno, nós vemos essa narrativa totalmente exposta nos evangelhos. O profeta Isaías narra através da sua revelação em Deus, Deus dá essa revelação a ele, e é fantástico como ele narra nesse finalzinho que por muitos, e não por toda a terra, a expiação de Cristo foi para aqueles que ele mesmo escolheu de antemão. Então em Cristo nós somos escolhidos a estar na presença de Deus Pai. Como é maravilhoso saber que na eternidade Deus traçou o plano perfeito. Começado lá no Éden e desembocado, passando pelos profetas, manifestando todo o realizar de Cristo no futuro, mostrando nos evangelhos, e quando chega ao Gólgota, Jesus demonstra que tudo aquilo que o Senhor Deus disse a respeito dele, tudo aquilo que as Escrituras deram testemunhas de Jesus Cristo, tudo aquilo se realizou, tudo aquilo foi evidenciado a nós e hoje está timbrado na história. Hoje, domingo, o dia do Senhor, dia que nós reservamos para adorá-lo na beleza da santidade dele. Eu quero orar mais uma vez, agora com o seminarista Neivan, uma oração de adoração a esse Deus que escolheu dentre muitos um povo para ser chamado de seu. O seminarista Neivan orará uma oração de adoração ao Deus Santo.
Louvado e adorado, engrandecido seja o seu santo nome, Pai, hoje e eternamente. Nós rendemos, ó Deus, graças a Ti por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que tens feito também por nós e pelo Teu povo, ó Pai. Por quanto Deus nos amou e, ó Deus, a si mesmo se entregou, enviando o seu próprio Filho para morrer por nós e, ó Deus, para nos dar a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Pai. Gratos também somos pelas bênçãos, ó Deus, inefáveis derramadas sobre nossa vida, além, ó Deus, da salvação eterna. O Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, ó Deus, tem, ó Deus, nos levado junto a Ti, tem abençoado o Seu povo, sustentado a Sua igreja, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos, ó Deus, difíceis e, ó Pai, em momentos em que nós somos afligidos, ó Pai, em que o Seu povo padece, em que a humanidade sofre, mas, ó Deus, o Senhor nos prometeu que nos daria, ó Deus, um lar celestial contigo, ó Pai, e que as tristes histórias, ó Deus, e os momentos difíceis que passamos aqui na terra, ó Pai, não se comparam à glória dos céus, ó Deus, a glória que nós receberemos em Ti, ó Pai. Não por nós mesmos, não, ó Deus, por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Tu és, pela Sua graça, pelo Seu imenso amor, Pai. Por isso nós adoramos ao Senhor, por isso nós louvamos a Ti de todo o nosso coração. E mesmo que nosso louvor seja imperfeito, mesmo, ó Deus, que de lábios impuros proceda o nosso louvor, Pai, mas nós rogamos a Ti que, ó Deus, perdoe nossas transições e que, ó Deus, através de Cristo, Senhor, olhe para cada um de nós, ó Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda, queridos, nós vamos, antes de passar para a exposição da palavra de Deus, que se encontra em Coríntios, em 1 Coríntios, nós vamos cantar 2 canções com os amados irmãos, e eu, claro, atrapalhando o meu vocal lindo. E vamos louvar o Senhor, louve ao Senhor daí da sua casa também. Alto preço. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate no Senhor, lado a lado, Deus, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força, e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui que já foi pago, Deus, que já foi pago o preço de ser um só coração do Senhor. Tomás, e por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, e na força do Espírito Santo nós
nós proclamamos aqui que já foi pago o preço de sermos só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Agora, das trevas à luz, poste, tenebras, das trevas à luz, Projeto Sola. Vamos louvar o Senhor. Ressurreição, videira real, caminho, verdade, a vida se manifestou como de nós se fez. Assim mesmo esvaziou, o seu sangue derramou. Servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu. Palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu. O verbo que se encarnou agora vai o começo primeiro da criação e sustento até o fim. A vida se manifestou como um de nós se fez. Assim mesmo esvaziou, o seu sangue derramou. Servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu. Palavra que nos leva às trevas à luz, a escuridão não venceu. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, agora passemos para a exposição da palavra do Senhor, que se encontra em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e nós vamos expor do verso 12
até o verso 19. 1 Coríntios 15, do 12 ao 19. Acompanhe aí na sua tela o texto da Sagrada Escritura. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar mais uma vez, meus amados irmãos. Santo Deus, a Tua palavra lida e será exposta aos nossos corações. Que o Senhor, ó Pai, faça reinar a Tua palavra, faça brotar em nosso coração o entendimento da Tua palavra. Que esse texto seja esclarecido ao nosso entendimento e que nós, ó Deus, em Cristo, pela ação do Espírito Santo, possamos, ó Deus, ouvir a Tua palavra. Fala ao meu coração, fala ao coração da amada igreja que está nos seus lares e onde quer que esteja. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amados irmãos, quando nós pensamos em uma pessoa morrendo numa cruz, a primeira coisa que vem em nossa mente é Jesus. Eu creio que seja isso. Eu creio que nada vem à sua mente que não seja Cristo Jesus. Principalmente se falarmos nessa época do ano, que muitos creem que só deve se comemorar a Páscoa nessa época do ano. Muitos creem que devemos ter isso como uma data litúrgica, e essa data litúrgica seja comemorada simplesmente ou apenas nesse dia. Mas nós entendemos que não é assim que funcionam as coisas. Assim também como não é um pensamento de que só Cristo morreu na cruz. Mas, ao longo dos anos, muitos homens foram mortos por crucificação. Por exemplo, 519 a.C., o rei Dário, o rei da Pérsia, crucificou aproximadamente 3.000 babilônicos. 66 depois de Cristo, os romanos crucificaram cerca de 3.600 judeus que tentaram ali, ou que iniciaram ali uma revolta contra a Roma, contra os romanos. Então, meus irmãos amados, era uma prática da época e antes ainda da morte de Cristo, a crucificação, a morte de cruz. E para judeu, a morte de cruz era uma morte terrível, que só os bandidos, que só as pessoas mais cruentas, as pessoas mais tenebrosas teriam este fim. Então, muitos judeus não creem na crucificação e Cristo sendo o Messias, porque entendem que Jesus tendo a morte no madeiro seria totalmente desprezível. Mas não é isso que nós estamos falando e que vamos falar nessa noite. Não é meramente porque Jesus de Nazaré morreu por crucificação que as pessoas buscam a Ele para a sua salvação. Eu quero ser salvo, então eu vou escolher aquele que morreu pela cruz. Não é simplesmente isso. É o fato que de 3 dias após a sua crucificação, buscam Jesus, porque sabem que Jesus produz salvação, que Jesus é o Messias, que Jesus é o próprio Deus, porque 3 dias depois da sua crucificação, o túmulo estava vazio. Jesus Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. E é interessante, meus irmãos, que durante o ministério terreno de Jesus, ele disse que ressuscitaria. Ele falou isso com todas as letras. Mateus 16, 21, por exemplo, ele diz o seguinte: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos
que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Jesus já havia avisado aos seus discípulos, até mesmo os inimigos de Jesus sabiam que Jesus tinha dito isso. Por exemplo, em Mateus 27, 63, os inimigos disseram a Pilatos, olha só o que está escrito lá, diz assim, disseram-lhe, o povo ali, os capangas, os capachos de Pilatos, disseram-lhe, Senhor, esse é Pilatos, lembra-nos de que aquele embusteiro, eles estão se referindo a Jesus, enquanto vivia, disse, olha isso, os inimigos davam testemunho, depois de 3 dias ressuscitarei. Está lá em Mateus 23, verso 63. Meus amados irmãos, de acordo com Jesus, a ressurreição seria o maior sinal para a humanidade sobre quem ele realmente era, quem ele realmente é. Quando os fariseus lhe pediram um sinal, lá em Mateus 12, ele se referiu a Jonas, que tinha permanecido 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e ele disse que seria o mesmo tempo necessário para ele permanecer no coração da terra. Meus amados irmãos, se não fosse pela ressurreição, o ministério de Jesus teria terminado com a morte dele. Se não fosse pela ressurreição, as reivindicações teriam sido ignoradas. Se não fosse pela ressurreição, ele teria sido apenas mais um mártir religioso e teria sido esquecido há muito tempo. Se não fosse pela ressurreição, Cristo não seria o Messias prometido. Pois é essencial que cheguemos a uma decisão em nossas mentes a respeito da ressurreição de Cristo. Ou ele se levantou do túmulo, ou ele não ressuscitou. Essa doutrina é central para a minha fé, para a sua fé. É central para a fé cristã. Não há cristão se não houvesse ressurreição. E os cristãos de Corinto, meus amados irmãos, tinham aceitado essa verdade. Nós vimos isso aqui no início. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? Essa doutrina era central. Nos primeiros 10 versos de 1 Coríntios 15, Paulo fala sobre algumas das evidências da ressurreição, não tanto como uma prova, mas como um lembrete. Não era simplesmente, olha, eu vou dar uma prova para vocês, mas eu vou lembrar vocês de tudo aquilo que vocês já sabem. Porque ele diz no versículo 11, assim pregamos e assim crestes. Ele diz que anunciaste e recebeste com perseverança. Ele diz que aquilo que recebi também vos entreguei. Versículo 4, o que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha só as evidências no versículo 5. E apareceu a Cefas, a Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, ao quais na maioria sobreviveu até agora. Porém, alguns já dormem, alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Isso é Paulo dando testemunho, lembrando aos irmãos de Corinto de tudo aquilo que eles ouviram, de tudo aquilo que eles viram, de tudo aquilo que eles creram. O fato, meus irmãos, da ressurreição ser a base do argumento de Paulo nesse capítulo. Ele diz, porque Cristo ressuscitou, a nossa ressurreição dos mortos é obviamente possível. As duas ressurreições permanecem ou caem junto. Não poderia haver uma sem a outra. Não tem como eu dizer que no fim da vida, que no fim dessa terra, no fim dos tempos, eu ressuscitarei se já tiver passado desta para a morte, se eu estiver dormindo no Senhor, estiver morto no Senhor, que eu vou ressuscitar dentre os mortos se Cristo não ressuscitou. Parece estranho para nós que alguns desses cristãos de Corinto aceitaram uma parte da verdade sem aceitar a outra. Sem dúvida, meus irmãos, eles haviam sido influenciados
pelas filosofias pagãs, pelas religiões de onde eles tinham vindo. As pessoas daquela época, meus irmãos, eram assim como as pessoas de nossos dias. Tinham muitas ideias errôneas sobre o que acontece com o ser humano após a morte. E aqui Paulo ele está tratando com os epicureus, com os saduceus, com os gnósticos, com uma vertente da religião que eram céticas, que eram terrivelmente confusas. Assim como naquela época, assim hoje muitos têm uma ideia errônea do ser humano após a morte. Algumas religiões, meus irmãos, têm ensinado o sono da alma, em que o corpo dorme, ou melhor, o corpo morre e se desintegra, enquanto a alma espera descansando, dormindo. Outros, os materialistas, acreditam na extinção total, na aniquilação total. Nada de humano ou de outra forma física sobrevive após a morte. A morte acaba com tudo. Outras ensinam a reencarnação, que a alma ou o espírito é continuamente reciclado de uma forma para outra. Mesmo uns vão ensinar que de humano para humano, ou de humano para animal, de animal para humano, tem essas vertentes, mas não é isso que nós vamos tratar aqui nessa noite. Outros acreditam no que é geralmente descrito como uma absorção, em que o espírito retorna à sua fonte e é absorvido de volta para a mente divina ou para o ser divino. Todas essas teses ou essas correntes religiosas pensam na vida pós a morte. Em todos esses pontos de vista, a individualidade humana é perdida para sempre na morte. Seja como for, se alguma coisa sobrevive, não é mais uma pessoa, não é mais um indivíduo. Essas correntes pensam que tudo acaba, esse ser único, criado com um DNA único, acaba com a morte. Não é mais um ser maravilhoso criado por Deus, mas se extingue ou se reencarna. Por outro lado, uma grande quantidade da filosofia grega era baseada no dualismo. A ideia de que tudo espiritual é bom e de tudo que é físico é ruim. Esse dualismo não é novo, que nós vemos hoje, vem lá daquelas filosofias gregas. Então essa foi a grande filosofia gnóstica, que tanto João, quanto Paulo, quanto Pedro lutavam nas suas cartas, escreviam contra estes. Meus irmãos, para qualquer um que tenha este ponto de vista, a ideia de um corpo ressuscitado era uma ideia repugnante, era uma ideia não aceitável. Para os gregos, seus corpos eram as últimas coisas que eles queriam levar para outra vida, porque eles pensavam que o físico era demasiadamente ruim, nada se aproveitava, e o espiritual era bom. Então pensar em ressurreição era totalmente repugnante, totalmente desaprovado por aquela cultura. E por muitos hoje, meus amados irmãos, mas para nós vamos ver nessa noite que não é bem assim. Para nós que cremos em Cristo ressurreto, nós vamos ver que não é bem assim. Meus amados irmãos, muitos daquela época acreditavam na imortalidade da alma. Muitos, mas totalmente contra a ideia da ressurreição. Eu já disse isso, não sei porque que eu estou repetindo. Paulo, então, ele prega e ele descobre isso em Atenas, e ele pregando em Atenas, ele vê que as pessoas lá não aceitavam essa ideia. E aqui aos irmãos de Coríntios, ele tem uma grande celeuma, um grande problema a se resolver. Amados irmãos, sendo a ressurreição de Cristo o penhor, sendo a ressurreição de Cristo a garantia da nossa ressurreição, eu quero pensar com os amados irmãos nessa noite. Como seria, ou o que seria de nós se Cristo não houvesse ressuscitado? Quais as implicações disso? Suponhamos que Cristo não tenha ressuscitado, e Paulo vai responder nesses versículos que nós lemos, as implicações, algumas implicações, se Cristo não houvesse ressuscitado.
Então nós queremos pensar com os amados sobre isso. E a primeira implicação, se Cristo não houvesse ressuscitado, a primeira implicação é que a pregação do Evangelho não teria nenhum sentido. Se Cristo não houvesse ressuscitado, a pregação do Evangelho não teria nenhum sentido. Observe no verso 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Completamente sem sentido. Como Paulo havia dito anteriormente, o coração do Evangelho é a morte e a ressurreição de Cristo em nosso favor. Está aqui em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amados, sem ressurreição, Jesus não poderia ter vencido a morte. E a morte seria para sempre o conquistador do homem, o conquistador meu e teu. Não teria sentido a nossa pregação. O que nós estaríamos fazendo aqui? Sem ressurreição, meus irmãos, a boa nova do Evangelho não seria boa nova, mas uma notícia má, uma notícia ruim. Não haveria nada que valesse a pena pregar. Nada. Sem ressurreição, o Evangelho seria uma mensagem desesperada, uma mensagem vazia. Seriam bobagens. Seria sem sentido. Se o Senhor não venceu o pecado, se o Senhor não venceu a morte, fazendo um caminho para o homem seguir, uma vitória nele, não há evangelho para proclamar. Todas as igrejas deveriam ser fechadas, todas as Bíblias deveriam ser queimadas, jogadas fora, nem timbradas. Toda a nossa pregação seria vã se Jesus não houvesse ressuscitado. Mas ele traz mais uma implicação no texto. Se Jesus não houvesse ressuscitado, a fé em Cristo seria inútil. Não é lógico isso? Ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Paulo está chamando os irmãos de Coríntios, vem cá. Vocês não falaram que Cristo morreu e ressuscitou? Falamos. Mas agora vocês estão dizendo que não há ressurreição de mortos. Estamos dizendo. Então, Paulo chega para eles e faz uma pergunta retórica. Fala, vem cá, se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos pregando em vão. Se Cristo não ressuscitou, sua fé é em vão. É inútil. Assim como sem ressurreição não faz sentido pregar Cristo, sem ressurreição, a fé nela é inútil. É isso que Paulo está dizendo. A fé em tal evangelho seria inútil, seria vazia, seria vã, seria sem propósito. Um Salvador morto não pode dar vida. Um Salvador morto não pode dar vida. Se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou e não vamos ressuscitar. Nós vamos viver que nem o materialista diz. Vamos viver essa vida de qualquer jeito, porque quando morreu, acabou. Nós não temos plano celestial nenhum. É isso. Se Cristo não ressuscitou, se você não crê na ressurreição de Cristo, se você não crê na ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou e nós não ressuscitaremos. Nós, então, só poderíamos dizer, como salmista, quando o salmista veio o prosperado ímpio, o salmista no Salmo 73, versículo 3, ele diz, inutilmente conservei puro o meu coração, já que Cristo não ressuscitou e eu não vou ressuscitar. Se não houvesse, meus irmãos, ressurreição, a galeria da fé que está lá em Hebreus 11, ao invés de ser uma galeria de fé, seria a galeria dos homens insensatos. Já pensou? Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, Raabe, Davi, os profetas e todos os outros que teriam sido fiéis para nada. Olha as implicações. Eles teriam sido escarnecidos, açoitados, presos, apedrejados, maltratados, mortos completamente em vão. Que tolos seriam eles.
todos os crentes em todas as épocas teriam crido em nada, teriam vivido para nada, teriam morrido para nada se Cristo não houvesse ressuscitado. Meus amados irmãos, se Cristo não houvesse ressuscitado, seria em vão a nossa pregação, seria em vão a nossa fé. Uma terceira implicação, se nós pensarmos que Cristo não tivesse ressuscitado, seríamos todos testemunhas e pregadores da ressurreição. Todos nós que pregamos ressurreição, todos nós testemunhas do Evangelho de Cristo, seríamos mentirosos. Olha o verso 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Olha essa troca de palavra que Paulo faz. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, então todas as pessoas, toda pessoa que alegrou ter testemunhado a Cristo ressuscitado e todas as pessoas que pregaram Cristo ressuscitado são mentirosos. Inclusive Paulo, os apóstolos e todos mais. Esses que viram Cristo, 500 irmãos, os apóstolos que viram, que conversaram, que comeram com Jesus, os discípulos no caminho de Emaús, depois quando Cristo é levado ao céu, toda aquela grande multidão, todos mentirosos. Se é que Cristo não ressuscitou. Olha que fantástica essa retórica. Amados, negar a ressurreição é chamar os apóstolos e todos os líderes da igreja do Novo Testamento de mentirosos. Não há possibilidade, como alguma pessoa afirma que tal erro poderia ter sido inocente ou ingênuo. Ele está dizendo assim, não é possível que essas pessoas tenham sido passadas para trás, tenham sido iludidas. Não é possível que eles não tenham visto realmente Cristo ressurreto. Essas testemunhas não poderiam ter sido homens honestos que apenas estavam sendo enganados. Não é isso. Se os apóstolos, os profetas e os escritores do Novo Testamento mentiram sobre o coração do Evangelho, por que deveríamos crer em qualquer outra coisa que eles disseram? Meus irmãos, porque os ensinamentos morais seriam considerados inspirados, sublimes. Se temos que fragmentar ou falsificar o ensino sobre a ressurreição de Jesus, por que deveria eu crer na Bíblia toda se não há ressurreição? Não tem como você crer por pedaços. A Bíblia é a palavra do Senhor, inerrante. Ela não contém a palavra do Senhor, ela é a palavra do Senhor. Ela não tem pedaços e nuances de verdades e nuances de mentira. Toda a palavra é viva, é eficaz, cortante. Toda a palavra fala sobre Jesus, sobre um Cristo que viria, que morreria pelos seus e que no terceiro dia ressurgiria dos mortos e sentaria-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar vivos e mortos. E que venha, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se isso tudo é mentira, toda a verdade no Novo Testamento cai junto com a ressurreição. Se é que os mortos não ressuscitam. Meus amados irmãos, uma quarta implicação que o texto nos traz é que se Cristo não tivesse ressuscitado, se Cristo não ressuscitou, todos os homens, eu e você, ainda seríamos e estaríamos em nossos pecados. Não estou dizendo que deixaríamos de cometer pecado, porque isso só vamos deixar quando estivermos na glória, em caráter de glorificação. Mas todos nós estaríamos ainda em pecados. Olha para o verso 16, para o verso 17. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, então Cristo não seria melhor espiritualmente do que nenhum cristão. Você está igualando Cristo como um qualquer.
Se Cristo não ressuscitou, então Ele não trouxe o perdão dos pecados, Ele não trouxe a salvação, Ele não trouxe a reconciliação, Ele não trouxe vida espiritual. Se Cristo não ressuscitou, nem agora nem na eternidade, nada dos seus pecados, nenhum dos seus pecados foi perdoado. Mas o fato é que Cristo ressuscitou, que Deus ressuscitou Jesus. Ele vai dizer, meus amados irmãos, em Romanos 4, 24 a 25, mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Deus ressuscitou a Jesus para nos dar vida. Para nos dar vida e vida em abundância. Porque Jesus realmente vive, nós também vivemos. João 14, 19 vai dizer: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Me perdoa. Atos 5, 30, 31. Diz assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. A quem, esses apóstolos falando para o povo lá de Atos, do livro de Atos. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vos matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador. Agora observe o finalzinho. A fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Se Jesus não ressuscitou, todos nós ainda estamos amontoados de pecado. Meus irmãos, observe essas implicações. Ainda tem uma quinta implicação, que é, o texto nos dá, que se Cristo não ressuscitou, todos os cristãos de todas as épocas estão perdidos eternamente. Verso 18 diz: logo também os que dormiam em Cristo estão perdidos. Os que dormiam em Cristo pereceram. Todos aqueles que morreram antes, na certeza que um dia viria Cristo, o Messias, e resgataria da morte eterna todos aqueles que passaram e todos aqueles que viriam. Esses também pereceram. Dormir aqui no texto, meus irmãos, é um eufemismo para a morte. É usado muito pelos apóstolos, pelas escritas bíblicas. Então, se não há ressurreição dos mortos, então cada um de nós, ou cada um dos santos, melhor dizendo, do Antigo Testamento, que morreram, estão para sempre perdidos. E aí eu me lembro do nosso credo apostólico, que diz que Cristo ele foi ao Hades e resgatou os espíritos em prisão. E aí eu penso, se Cristo não ressuscitou, Ele não fez isso. Ele não foi ao lugar dos mortos e resgatou aqueles que eram seus. Obviamente, a mesma consequência se aplica a todos os cristãos que morreram, até Paulo, depois de Paulo, até nós e além de nós. Todos nós estaríamos perdidos. Os próprios apóstolos estariam perdidos, estariam sem esperança, estariam em tormento eterno, estariam sem Deus. Sua fé, meus irmãos, teria sido em vão, seus pecados não teriam sido perdoados e seu destino seria a condenação se Cristo não houvesse ressuscitado. Ainda, uma sexta e última implicação desse texto. Se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa fé, nossa pregação seria vã, nossa fé seria vã, seríamos mentirosos, não seríamos redimidos dos nossos pecados. Em sexto lugar, se Cristo não houvesse ressuscitado, os cristãos seriam as pessoas mais miseráveis, mais infelizes de todos os homens. Verso 19 vai nos dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha que implicação para aqueles que
não creem que Cristo ressurgiu, que mortos ressuscitam, à luz de outras consequências, de outras implicações. Essa última implicação ela é bastante óbvia. Se a ressurreição e a salvação e as bênçãos que ela traz, sem isso o cristianismo seria inútil, seria lamentável. Sem a ressurreição não teríamos Salvador, não haveria perdão, não haveria evangelho, não haveria fé significativa. Seríamos sem vida, sem esperança de qualquer uma dessas coisas. E se você não tem esperança de nenhuma dessas coisas, você é infeliz, é miserável. Se Cristo ainda está morto, meus irmãos, se Cristo morreu e não ressuscitou, então Ele não pode ajudar-nos em relação à vida futura. Ele não pode nos ajudar agora. Se Cristo não ressuscitou, se Cristo ainda está morto, Ele não pode nos dar a vida eterna, Ele não pode melhorar a nossa vida terrena. Nós não teríamos nada para justificar a nossa fé, nosso estudo bíblico, a nossa pregação, o nosso serviço para Ele, a nossa adoração para Ele, o nosso louvor. Mas nós devemos lamentar. Nós não devemos lamentar. Não devemos ficar tristes com estes, porque Paulo, nessa retórica, no verso 20 do capítulo 15, Paulo vai dizer, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Essa é a nossa promessa, é uma promessa maravilhosa que nós podemos olhar para frente, nós podemos olhar para o autor e consumador dos nossos dias e saber que Ele vive. Podemos crer, podemos esperar no amanhã, podemos esperar que no dia que Cristo voltar para nos buscar, seremos achados no caminho, caminhando em passos firmes a Jerusalém Celestial. Aleluia por isso, meus irmãos. Amém por isso. Tem uma ilustração que eu encontrei na internet que nos elucida bem essa questão de crer, essa questão de fé. Diz que um missionário descobriu uma tribo indígena e muito remota, o cantão lá da selva, e eles viviam perto de um grande rio. E a tribo era muito amigável. E, infelizmente, eles estavam precisando de ajuda médica, de atendimento médico. Tinha ali uma doença contagiosa que estava devastando a população daquela tribo, e as pessoas estavam morrendo todos os dias. Então, essa enfermidade veio, o missionário, através dessa enfermidade, falou aos moradores daquela tribo que tinha uma enfermaria, um lugar que era só tomar um remedinho, mas teria que ir lá. E era da outra parte da floresta. E esse missionário, então, investiu ali para que essas pessoas, esses indígenas, fossem tomar essa medicação e assim restaurasse a saúde daquela tribo. Porém, para chegar do outro lado dessa floresta, tinha que passar por este rio. E os indígenas não estavam dispostos a fazer isso, porque eles criam que naquele rio habitavam espíritos malignos e que eles não poderiam entrar ali, porque se eles entrassem naquelas águas, significaria morte certa. Então era melhor esperar com a enfermidade e talvez ser salvo do lado de lá do rio, do que realmente atravessar o rio e arriscar-se. Eles criam isso desde sempre. E aquele missionário falava, não, eu passei por esse rio, não precisa ter medo até vir a vocês, eu passei por esse rio. Mas os missionários não criam, porque estavam ouvindo falar, os indígenas não criam, porque o missionário só estava falando. Então o missionário ele começa a se aproximar do rio e mostrar para os indígenas, ele enfia a mão naquela água e fala, olha, não morri. Ele enfia o braço naquela água e fala, eu não morri. E os indígenas ainda muito céticos se não haveria realmente um problema
naquele rio, como eles criam, como os antigos ali diziam. Então, o missionário só via um jeito. Ele mergulhou naquele rio e nadou na sua profundeza até sair do outro lado do rio. E quando ele chegou na outra superfície, ele ergueu e subiu e falou: olha, eu estou vivo. Então, ele tinha saído ileso da água. Os índios então romperam ali um grande aplauso e pularam no rio, mergulharam no rio e atravessaram esse rio. Meus irmãos, qual a moral dessa história? Jesus, ele veio a esse mundo e encontrou um povo escravizado, um povo com medo da morte, assim como é narrado em Hebreus 2, versículo 15. Ele podia ter explicado que o rio da morte não precisava ser temido. Ele podia falar, e ele falou, mas as pessoas não iriam e não acreditaram, muitos não acreditaram nele. Ele tocou no menino e chamou a volta à vida, mas seus seguidores ainda não estavam convencidos que ele era a própria vida. Ele trouxe à vida uma menina, mas as pessoas ainda estavam céticas. Ele deixou um homem morto passar 4 dias num túmulo, Lázaro, e em seguida chamou-o para fora. E isso não foi suficiente. Aparentemente, as pessoas continuavam céticas. Mas foi necessário o próprio Cristo Jesus entrar no rio da morte, submergir-se nas águas da morte e surgir depois de 3 dias do outro lado. Então, e só então, podemos acreditar que a morte foi conquistada por Jesus Cristo. Ele destruiu a morte, aquele que tinha poder da morte, e ele, graças à vontade dele, ele pode dizer: ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a morte, o seu aguilhão? Jesus venceu a morte. Tem uma canção e uma pregação, melhor dizendo, de Jonathan Edwards, um puritano, que fala da morte, a morte, da morte, na morte de Jesus Cristo. A morte foi morta na morte e ressurreição de Cristo. E como é maravilhoso irromper essa conquista, como é maravilhoso pensar nisso. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, seria isso tudo que cremos, tudo que estamos escutando, totalmente em vão. O homem pode ter um grande poder, um poder de fazer um motor a jato capaz de ir a Saturno, de ir à Lua, de ir a Plutão. O homem é capaz de fazer um raio laser, capaz de cortar superfícies totalmente difíceis. O homem é capaz de fazer uma bomba nuclear e matar muitas pessoas, de esmagar cidades. O homem pode destruir a vida. O homem é capaz de fazer coisas terríveis. O homem é capaz de muitas coisas, mas o poder de Deus é muito e infinitamente maior. Só Ele pode ressuscitar os mortos. A ressurreição de Jesus, depois de 3 dias na sepultura, foi o mais poderoso evento de todos os tempos. E através dessa grande demonstração de poder, encontramos a esperança para o futuro. Se ressuscitamos com Cristo no batismo, estamos confiantes de que seremos ressuscitados com Ele para toda a eternidade. Nisso vemos que o Evangelho é verdadeiro, que podemos ter fé, que as testemunhas são verdadeiras, tivemos um pecado, os nossos pecados perdoados, que nós não somos infelizes, e sim somos felizes, pois esperamos em Cristo pelo dia que nos levará para morar com Ele no céu. Isso é Páscoa. A ressurreição de Cristo para nos trazer vida, para nos fazer passar da morte para a vida. Como o próprio Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E Deus nos deu vida, estando nós ainda mortos. Nos fez sentar em regiões celestiais.
Sabe como, irmãos? Porque Cristo veio, se encarnou, viveu, pregou as boas novas, deu testemunho de tudo aquilo que Deus tinha prometido. E assim como foi narrado em Isaías 53, o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, foi levado aos seus tosqueadores. Mas a morte não venceu. Pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. O pecado que estava sobre ele nos deu a paz. Mas a morte não venceu Jesus. E podemos dizer, aleluia, Cristo vivo está. E podemos crer, podemos esperar confiantemente. Nossa fé não é vã, nossa pregação não é vã. Aquilo que você crê não é vão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, hoje e por todo sempre. Glorioso Deus, Pai de amor, em seu nome, ó Deus, nós rogamos, tem misericórdia de nós. Aprova o Senhor, ó Pai, na eternidade, imolar o teu Filho Jesus, para que pelo seu sangue nós fomos sarados, redimidos dos nossos pecados. Obrigado, Deus, porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos o seu Filho Jesus, o próprio Deus. E assim, ó Pai, nós podemos esperar confiantemente, pregando do seu maravilhoso Evangelho, crendo, ó Pai, que os nossos pecados estão sendo perdoados, crendo, ó Deus, que a nossa fé não é vã, crendo, ó Deus, que nós não somos mentirosos e sim somos testemunhas vivas, nós hoje não oculares, mas testemunhas vivas do teu amor. Obrigado, Pai Santo, pelo teu Filho Jesus ter redimido os nossos pecados. Pai Santo, e é em nome desse Cristo amado que nós oramos nessa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre a amada igreja, onde quer que esteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma canção? Deus enviou? Virou a canção desse tempo que vivemos. Deus enviou, né? Aí tem muitos cantando essa canção. Vamos louvar o Senhor. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz Ele morreu pelos nossos pecados. Mas ressurgiu e com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que a minha vida está nas mãos do
chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então, sem medo, então, terei vitória, Deus, terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive. Diga na sua casa, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Porque Ele vive. Nós não precisamos temer, meus amados. Mas saiba disto. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Meus amados, que Deus, que habita, que vive eternamente, esteja habitando o seu coração ricamente. Não precisa temer. Nós estamos passando por momentos difíceis? Estamos. Mas já passamos outros. E a palavra de Deus nos mostra outros. Mas como nós vimos hoje, a nossa fé não é vã. Louvado seja Deus que Jesus ressuscitou. Ele está vivo. E nós podemos crer e viver o amanhã. Aqui ou na glória com Ele. Paulo diz que viver é Cristo e morrer é ganho. Nós devemos orar. Em sua casa você deve orar. Deve interceder a Deus para que essa pandemia seja varrida, que os nossos governantes sejam iluminados nas decisões. Que as decisões que eles tenham sejam pautadas na palavra de Deus. Difícil? É. Mas para Deus não é impossível. Ore, interceda pelas nossas lideranças políticas, para que no mais tardar dia 20, nós tenhamos saído desses decretos, desse zeloso decreto contra essas infecções do Covid-19. Ore para aqueles que perderam parentes. Ore para aqueles que estão infectados, sejam curados. Orem e agradeça a Deus para aqueles que já foram curados, que são muito, muito mais do que aqueles que foram a óbito. Eu espero você, se assim Deus permitir, na quarta-feira, às 19h30, com o nosso 7º estudo da nossa série de estudos sobre lutas do cristão, e nós vamos estar estudando o nosso Zeum Gerúndio. Nós vamos estudar, melhor dizendo, como diz o baiano, um bom português bem dizido, não tem problema. Nós vamos estudar sobre o tema Lutando com a Armadura de Deus. No texto de Efésios, nós vamos entender por que aquela armadura nos capacita a enfrentar lutas que nós temos no dia a dia. Então, eu espero você na quarta-feira, às 19h30, na transmissão ao vivo aqui pelo Facebook. E logo após a transmissão, nós já subiremos o vídeo para o YouTube para aqueles que não possuem Facebook. Que Deus abençoe, que Deus lhe guarde.
Tenha uma excelente semana. Qualquer dúvida, deixe aí nos seus comentários. Deixe também o seu boa noite. Fale aí, confraternize entre os irmãos que estão online. Deus abençoe e até lá.